Boa tarde, 18 horas, estamos ao vivo. Esperando uns 5 minutinhos, né? Comecei às 18 horas em ponto. Vou falar sobre constelação familiar sistêmica. Oi, Lilica, lá de São Paulo, pessoal seguindo aí, que legal. Vocês estão ouvindo bem? Vamos ficar aqui batendo um papinho, 3 minutos, para eu não ter que repetir. Aí a gente eu começo a falar, esperar só mais uns 3 minutinhos, porque para não ficar repetindo, né? Sejam todos bem-vindos. Essa é a minha primeira live. O meu nome é Carla Sobreira Monteiro. Sou consteladora há 6 anos, né? E já trabalho com terapias há muito tempo, há uns 15 anos. Muitos cursos, né? Já tenho um curso de constelação, curso de homeopatia, de aromoterapia, fiz um curso de 4 anos de psicoterapia e faço o que eu amo, sou realizada. Né? Trabalhar com constelação para mim é tudo. Trabalhar com terapia, né? Na verdade, em geral. Procurando aqui um lugar melhor para o meu celular. É a minha primeira live e eu vou organizar de comprar aquele aparelho que coloca o celular. E vou falar sobre a mãe. Vou falar sobre a nossa mamãe querida, né? O tema é A Vida Nos Trata Como Nós Tratamos a Nossa Mãe. E isso é, assim, um assunto que a gente às vezes não tem noção, né? E é muito sério. Né? A gente passa por momentos difíceis, muitas vezes, nas relações com os nossos pais, né? E muitas vezes a nossa vida não vai para frente, né? E a gente não sabe por quê. E o sucesso que vem da mãe, que o Bert Helling fala, né? Que o sucesso é a cara da mãe, não é só o sucesso profissional e o sucesso relacionado à prosperidade. É o sucesso em todas as áreas da nossa vida, né? Então, quando a gente vai, sempre que a gente vai conseguindo entrar em conexão, se reconectar mesmo, né, com a nossa mãe, a gente vai dando assim, uma guinada na vida da gente, né? Então, assim, eu tô falando aqui um pouquinho porque eu não queria repetir muito, mas eu vou entrar no assunto, que no final ainda quero fazer uma pequena meditação, que é uma constelação. Eu vou deixar o meu telefone para que vocês entrem no WhatsApp e mandem o nome de vocês, que eu vou montar um grupo depois para fazer o sorteio de uma constelação familiar individual.
né? E como aqui pelo Instagram eu andei procurando, não tem como fazer, então eu vou falar do meu telefone, vocês anotem, desculpa, vocês anotem e, e me manda o seu nome completo pelo WhatsApp, que eu vou fazer o sorteio filmando e depois eu vou mandar para todas as pessoas que assistiram e que participaram, tá bom? O meu telefone, para quem já quiser anotar, mais tarde eu coloco novamente. É 985 75 7632. E quem não conseguir pegar, pode pegar lá no meu Instagram, lá tem meus dados, tá? Se eu esquecer, mas eu acho que eu não esqueço de falar novamente, não. Então vamos lá para o nosso tema. O nosso tema é a questão com a nossa mãe, a questão com a vida, né? A vida nos trata como nós tratamos a nossa mãe. Se você, em algum momento, se sente que o seu amor, o amor pela sua mãe foi interrompido em algum momento, que não tem aquela ligação, né, que você gostaria que tivesse, muito dos problemas que acontecem com relação a esse fluxo, né, de você não ter sucesso, de você ser maltratado pela vida, é por causa dessa desconexão com a sua mãe, né? Como pode acontecer de você de você não estar nesse fluxo com a sua mãe? Como é que isso pode ocorrer? Né? Você está falando e eu gostaria de entender isso um pouco mais. Então, é mais ou menos assim. Isso tudo que eu vou falar com vocês é dentro da constelação familiar sistêmica. É como o Bert descobriu, né? Para facilitar a nossa vida. Para facilitar a nossa vida, simplesmente isso. Então, essa desconexão pode acontecer através da gravidez, quando a mãe está grávida e descobre que está grávida, e por algum momento ela pensou em não ter aquela criança, né? Ela rejeitou a criança, às vezes estava namorando, ainda não era casada, e pensa em abortar ou tenta abortar, né? Esse é um dos exemplos. Aí a criança desconecta da mãe. E nós chamamos de amor interrompido. Uma outra coisa é quando a pessoa, por exemplo, a criança adoece e fica internada numa UTI, por exemplo, e a mãe não pode ficar com ela o tempo todo. E a criança lá dentro da cabecinha dela, ela entende que a mãe abandonou ou que a mãe não vai voltar, né? Às vezes a criança que é esquecida na escola, uma mãe que sai e deixa os filhos sozinhos em casa, isso também pode acontecer de interromper esse amor, né? Então, esses exemplos que eu estou dando são alguns exemplos desse amor interrompido, dessa desconexão com a mãe. Tem como a gente fazer a conexão? Tem, graças a Deus tem, né? Dentro da constelação a gente consegue fazer novamente a conexão do filho com a mãe. E aí você começa a perceber que a sua vida, né, começa a mudar. A partir daquele momento que você faz aquela conexão com a sua mãe. Uma outra coisa muito importante também que acontece na questão de você não ter sucesso na sua vida é você não aceitar a sua mãe como ela é, né? E isso, assim, gera muita dor, porque na maioria dos casos que eu atendo, né, e até comigo mesmo, né, eu já vivenciei isso também, a gente, infelizmente, muitas vezes, né,
gostaria que a nossa mãe tivesse atitudes ou falasse ou fosse com a gente, né? Tivesse atitudes, carinho, atenção, amor, que às vezes elas não têm condições de nos dar, né? E a gente começa a não aceitar a mãe da gente, do jeitinho que ela é, né? Outros casos, mães que abandonam os filhos, isso gera uma revolta muito grande no coraçãozinho daquela criança. Mães que têm profissões como prostituta, coisas assim que dentro da nossa sociedade não é tão bem vista, né? E muitos outros casos, né? Eu estou dando exemplos aqui de poucos exemplos para a gente ter uma ideia da não aceitação. Mães que batem muito nos seus filhos, né? Esses abusos mesmo, não só de bater fisicamente, mas os abusos também de palavras, né? E aí isso tudo vai fazendo esse amor ficar interrompido, a não aceitação da mãe, do jeito que ela é, e aí a criança vai se desconectando com a mãe. E aí, geralmente, quando entra na adolescência, começa aquelas brigas, os choques, né? E uma coisa que é bem legal da gente observar, né, dentro dos padrões, falando de padrão, que geralmente a filha, quando não se dá bem com a mãe, quando não tem essa conexão com a mãe também perdeu a conexão e não se dá bem com a mãe dela. Dentro da constelação, nós falamos que são os padrões que são repetidos, né, dentro do sistema. E essa repetição de padrões, para quem não acredita em energia, em física quântica, né, que está aí para quem quiser estudar, o Bert Helling, ele chama de campo morfogenético. E ele fala que, mesmo não passando para aqueles que não acreditam que passa energeticamente, passa também geneticamente. Da mesma forma que uma pessoa uma mãe passa uma doença que ela tem para o filho, um filho é escolhido para ter uma diabetes, por exemplo, é passado também as dores do passado, as falta de conexões entre pais e filhos, os abusos, as faltas, todas as dores são passadas, né? Passadas até geneticamente e energeticamente. Então, dentro da constelação, quando você consegue identificar que você não tem aquela conexão com a sua mãe, você perdeu por algum momento, por alguma dor muito profunda que ela passou, ou durante a gestação, ou quando você era criança, geralmente essa desconexão é feita nos primeiros anos de vida. E aí, dentro da constelação, a gente consegue fazer essa conexão novamente. E é isso que hoje, no final aqui da live, eu vou fazer uma meditação, né, com o pessoal do grupo, que é um exercício, mas é uma constelação também, para a gente conectar com a nossa mãe. Então, quanto mais nós tratamos a nossa mãe bem, e aceitamos ela do jeitinho que ela é, né? Sem tirar nem pôr, honrar a nossa mãe. Porque o que acontece também? Uma outra explicação com relação que a vida nos trata como nós tratamos a nossa mãe. A mãe, para quem não sabe, ela é o símbolo da vida. Ela que nos gera, ela que nos nutre por 9 meses e depois, dependendo de cada mãe, até 2 anos, tem mães que amamentam, às vezes um pouco mais, a comidinha que dá na boca, a dependência que tem. Então, o primeiro contato que nós temos é com a nossa mãe, que é o contato mais íntimo, é com a nossa mamãe. E quando nós nascemos e somos bem nutridos,
né, por ela, nós conseguimos ir para a vida. Quando nós nos sentimos que não temos essa nutrição, seja dentro da barriga, com os pensamentos, às vezes a mãe briga com o pai, durante a gravidez a criança sente, a criança ouve, às vezes os pensamentos, né, que muitas vezes acontece, a mãe está ali com muito hormônio, com muitas dúvidas, medo de morrer, medo que a criança venha com algum problema físico. E aí por esses medos a criança sente. Ela começa a sentir tudo aquilo que a mãe está sentindo, né? E aí aquela nutrição energética do amor, se a mãe conseguisse, que é quase impossível, né? Eu sou mãe de 3 filhos, eu tenho 3 filhos homens, e eu posso falar assim porque eu passei por esses medos durante a minha gravidez. Se meu filho ia nascer perfeito, se ele podia falecer na barriga. Então, todos esses medos, né, a criança sente. E aí, quando a criança sente, ela também é nutrida por esses medos e por essas dores da mãe. E aí, quando ela nasce, né, por isso que muitas vezes, quando a criança nasce, tem crianças que a mãe passou toda a gravidez muito mal, né, nos pensamentos emocionais, né, e a criança nasce e logo ao nascer ela se sente rejeitada e a mãe começa a ter alguns problemas com aquela criança, né, problemas de saúde, problemas da criança chorar muito. Uma das coisas muito legais que o Bert fala é a criança que chora muito, ela chora as dores da mãe. E isso é uma coisa que mexe muito com a gente, né? Pelo menos comigo, porque a minha mãe sempre falou que eu fui uma criança muito chorona quando eu era criança, né? E a gente acessa essas dores da nossa mãe, né? E a gente não é nutrido só de coisas boas, né? Infelizmente. E quanto mais a gente é nutrido de coisas boas, muito, muito melhor a gente vai crescendo. E quando a gente chega na fase adulta, e principalmente na adolescência, a gente tem uma relação boa com a nossa mãe. Se você é bem nutrido, emocionalmente, fisicamente e mentalmente, né? E também espiritualmente. Não falando de religião, mas falando de conceitos, né? A mãe que traz para o filho, que ensina ao filho, né, os valores espirituais, os valores de Deus e desse algo maior que existe, né? Então, quando a criança ela é bem nutrida, em todos os sentidos, quando ela vai para a vida adulta, ela não vai ter tantos problemas com relação ao sucesso, à prosperidade. E se você está tendo algum probleminha de falta de dinheiro, de não ter sucesso, de não saber qual é a sua missão, é porque você está com algum movimento desconectada da sua mãe, né? Vocês estão, como é que eu vou falar assim, está tendo um desequilíbrio, que é o que o Bert chama, né? Uma outra coisa que é bem legal de falar é a questão também dessa questão do amor interrompido, né? Quando a criança ela se conecta com a mãe pela dor da mãe, tem pena da mãe. Essas mães muito sofridas, né? Antigamente tinha muito essa questão das mães serem muito sofridas, serem donas de casa, não poderem ir para a vida delas, né? E as mães delas muito pior, né? Os movimentos, as mães que eram criança aos 12 anos e era natural ser mãe. Então, quando o filho ou a filha fica sabendo das dores do passado, do que é aquilo que a mãe viveu, e a criança se conecta com a mãe
pela dor da mãe, isso aí faz assim, é um estrago na vida da criança, porque é um amor que a gente chama que é um amor que vai pela dor, né? Ela busca a dor da mãe. E como é que eu vou dizer assim? É um amor que adoece. Essa é a frase que o Bert usa, né? Esse amor, ele adoece quando a criança se conecta com a mãe pela... tem alguém que escreveu alguma coisa? Deixa eu só tentar tirar aqui ela da tela, que eu não estou conseguindo visualizar. Só um pouquinho. Eu acho que agora vai dar para poder ver as outras pessoas. Porque estava uma mensagem bem grande aqui e eu não estava conseguindo ver se tem perguntas, o que, que as pessoas estão falando. Silvana, se você puder tentar tirar o que você colocou, uma mensagem bem grande, a tela aqui na minha frente está toda tomada. E eu não estou conseguindo ver o que as pessoas estão... Deixa eu só pegar aqui o celular e ver se... para eu poder falar com vocês aqui. Só um pouquinho, gente. Daqui a pouco acho que começa a aparecer as mensagens aqui novamente. Vamos em frente. Então, a nossa prosperidade, ela está totalmente relacionada com a nossa mãe. Se você se nutre, né, cada vez que você se nutre com a sua mãe, isso você pode fazer sentando, meditando, pensando nela, visualizando como se fosse um cordão energético, né? E agradecendo principalmente a tudo que ela te deu. Porque uma coisa assim muito importante com relação a essa reconexão, a esse problema de você não se sentir nutrida, ou de você não ter sucesso na sua vida, ou de você não saber qual é a sua missão aqui na vida, nessa vida. Ainda tem pessoas que eu atendo que estão com 50 anos e trabalham naquilo que não gostam, né? Trabalham pelo dinheiro. E nós estamos aqui por algo muito maior, né? Muito maior do que somente ganhar dinheiro. Todos nós temos uma missão. E cada vez que a gente se conecta mais com a nossa mãe e agradece a vida que ela nos deu, isso aí vai fazendo total diferença na sua vida. Total diferença. Honrar o pai e a mãe, claro, né? Mas hoje a gente vai falar de mãe, então... E também porque essa conexão da mãe é muito mais forte. A mãe, ela é a nutrição, é a vida. É o que te leva para o sucesso. É ela quem te dá a vida. E o pai é a força. Ele é que vai te levar para a vida, para o mundo, né? Então, a mãe ficou grávida, a criança nasceu, aí o primeiro contato que ela tem desde a barriga é com a mãe. A voz, o coração, a nutrição física, né? Nasceu, a mãe entrega e apresenta para o pai. E o pai apresenta para o mundo. Essa daí, se você conseguir fazer isso bem direitinho quando você estiver grávida, quando você tiver seu bebezinho, né, apresentar o seu filho pro pai e deixar que o pai leve a criança para a vida, a criança vai nascer muito equilibrada, vai ser um adulto muito equilibrado, né? O Bert fala que é até legal que o pai leve o filho para a escola, que a mãe busca, o pai leva e a mãe busca, né, pro lar. E faz muito sentido, né? Que o pai tenha momento só com a criança, sozinho, né? Tanto com homem quanto... Isso é para homem e mulher. É para os dois, não é só para o pai com o filho. É o pai com o filho e com a filha, né? E a mãe, ela é aquela coisa assim, é a nutrição, é o amor, é o aconchego,
é o acolhimento, né? Deixa eu ler aqui uma pergunta antes que ela suba aqui para cima um pouquinho. Como funciona a energia da constelação familiar? Tem casos de mães que não exercem o papel da força. Qual a orientação? Eu acredito que você chegou assim um pouquinho depois, Andréia. Na verdade, a força mesmo é do pai, né? O filho, ele recebe a força do pai. Como ele recebe? Do mesmo jeitinho que eu estava te falando agora, né? O pai levando o filho para a vida, porque ele é o homem, é o masculino, né? Então é ele mesmo que vai levar você e que vai te dar força. A mãe, ela é a que nutre, ela é a que te leva, ela é a que te dá a vida. Então, assim, tem umas perguntas que acontecem muito quando eu estou constelando, né? De pessoas que vêm constelar e dentro do campo energético, do campo morfogenético da constelação, por tudo que a gente conversou ali durante aquele momento, chegou-se à conclusão de que que eu vou constelar a mãe. E aí o filho ou a filha que está ali fala assim, mas eu não consigo perdoar minha mãe, por exemplo, né? E na constelação familiar, nós não falamos o perdão, nós falamos o sinto muito. Porque o perdão vem a questão da culpa, é uma energia tão pesada em cima do perdão, que o Bert, ele foi um padre por 14 anos, né? Então, para ele não querer usar mamãe me perdoe, isso aí dentro de uma constelação não se utiliza isso, nem mamãe me perdoe, nem papai me perdoe, nunca. Nós falamos, eu sinto muito mamãe, eu sinto muito papai. Então, quando eu estou lá constelando e a pessoa fala assim, eu não consigo perdoar minha mãe. Eu não aceito o que minha mãe fez comigo. A minha mãe foi ausente, a minha mãe me bateu muito, tirava sangue de mim, né? Judiava muito de mim, não deixou eu estudar, não deixou eu fazer coisas que eu gostaria. Então, assim, o filho entra no papel da vítima e a mãe é o algoz, né? A perpetradora. E o Bert fala que dentro da constelação não existe nem vítima e nem perpetrador. E isso, assim, é muito forte mesmo, né? Porque quando a gente começa a olhar que tudo o que aconteceu para o melhor, para o nosso fortalecimento, para o nosso crescimento, para você ser quem você é hoje. E aí as coisas vão fazendo sentido mesmo na sua vida, né? Então, eu estava falando antes... e aí na constelação, quando o filho fala que não consegue perdoar, vou usar isso porque é o que eu ouço, né? Aquelas dores que ele vivenciou profundamente, né? Filhos que foram abusados sexualmente pelo pai, filha, né, também, né? E não quer aceitar aquilo que vivenciou. Deixa eu tentar lembrar o que eu estava querendo dizer com isso. Eu vou lendo aqui o que está escrito aqui embaixo, aí eu tô me perdendo um pouquinho por isso, tá? Mas eu vou chegar lá, eu vou lembrar. E aí quando fala eu não consigo perdoar, lembrei, a luz voltou. Que a pessoa não consegue entrar em conexão com aquela mãe e honrar aquela mãe, aí vem os problemas dela, né? Porque ela vê a mãe como perpetradora, o algoz, né? E ela é a vítima daquilo que ela vivenciou. Então, cada vez mais é acreditar mesmo, né? Que independente do que os pais foram, ou fizeram, ou não fizeram, é cada vez mais incluir o seu pai, a sua mãezinha querida no seu coração. E pode ser a pior mãe do mundo, pode ser a mãe que abandonou você na porta de uma casa, dentro de uma caixinha de sapato. Ela te deu a vida. Ela te deu a sua vida. E isso não tem preço. Eu sou fruto do estupro. Minha mãe estava na rua, voltando do trabalho. Uma pessoa
pegou minha mãe, entrou no beco, estuprou minha mãe e eu nasci. É a vida que veio, é a sua vida, tem um histórico por trás, dentro do seu campo sistêmico, atrás, com certeza o Bert fala que tiveram muitos estupros, abusos, assassinatos, né? Nada acontece à toa, né? E aí a vida vem através do estupro. E ele ainda fala uma coisa ainda mais forte ainda, assim, né? Que tudo vem do amor. Essa é uma frase que eu quero que vocês sintam mesmo, assim, porque quando eu fiz o curso foi a frase que mais mexeu comigo, né? Assim, saber que tudo vem do amor e vai para o amor. Tudo, independente do que tenha acontecido com a gente. Independente do que tenha acontecido. Eu vou dar um exemplo, né, meu. Um exemplo da minha vida, né? Das coisas que eu já passei. Eu sou filha de pais separados, minha mãe separou, eu era muito pequena. Eu tenho um padrasto maravilhoso, né? Que eu chamo de pai. Minha mãe casou, eu já estava com 2 anos e pouco, quase 3 anos. Nós tivemos um amor à primeira vista, né? E passei as minhas dificuldades, as minhas dores. Vim morar sozinha em Brasília com 17 anos, mesmo tendo nascido aqui, eu passei um tempo fora de Brasília, morei 6 anos na Bahia, em Barreiras, né? E passei também dificuldades nesse período que eu passei aqui. E dentro dessas dificuldades que eu passei no meu passado, hoje eu consigo, assim, ajudar tantas pessoas, graças ao que eu passei, pela minha experiência de vida, né? A rejeição do meu pai, a falta dele, que por mais que a gente tenha um pai que entre logo depois e nos ame, e nos respeite, nos tenha como filha, mas a criança pequenininha, ela não entende, ela não sabe o que é aquele pai que vem só no seu aniversário, por que ele não está com a sua mãe, né? A criança, ela não, do 0 aos 7 anos, ela quer papai e mamãe juntinho, independente de qualquer coisa, né? Então, isso cria muitas dores mesmo, né? Na memória da criança do 0 aos 7 anos, principalmente, né? Que a gente chama de primeira infância. E aí, hoje, quando chega um adolescente para eu atender, que os pais acabaram de separar, é maravilhoso eu ter essa experiência, né, das faltas que eu tive, das dores que eu tive, da carência do meu pai, né, das coisas que eu ouvia da minha mãe em relação ao meu pai, e que depois que eu fiquei adulta eu conheci ele, né? E uma coisa muito legal, falando de separação, conexão ruim aqui, mas conteúdo fantástico. Mas vamos que vamos, né? Uma coisa que eu estou falando da questão da separação, para aqueles que estão ouvindo e estão separando, tentar, né? Eu sei que é difícil, não transferir para a criança a raiva que você sente do seu ex, né? Do pai do seu filho ou da sua filha. Porque a partir do momento que você sente raiva, mesmo que você não fale, a criança sente. E aí ela vai tomar partido. E geralmente é o partido da mãe, que é a mãe que fica, né? Com a criança. Geralmente, não é sempre, mas 90 e... eu não sei, mas mais de 90% é a mãe que fica. E aí a mãe começa a falar para a criança mal, ou sentir, não precisa nem falar, só de sentir, né, a criança já sente. E quando a criança toma partido, aí pronto, ela entra naquela, o amor que adoece que eu estava falando no começo. E a criança vai adoecer, porque a criança quer o papai e a mamãe dentro do coração dela, né? Ela vai querer o papai e a mamãe dentro do coração dela sempre, independente.
E quando a pessoa tem maturidade de separar, né, a separação, eu, meu ex e meus filhos, né, é muito importante. Essa maturidade traz, assim, uma nutrição, um fortalecimento para a criança que a gente nem tem noção, sabe, do que a gente pode fazer pelo nosso filho, tá? Eu sei que entrou mais pessoas, né? Então, falando rapidinho aí, meu nome é Carla Sobreira Monteiro, sou psicoterapeuta, consteladora familiar, consultora da doTERRA, óleos essenciais de bem-estar, sou terapeuta de aromaterapia, trabalho também com aromaterapia e sou apaixonada pelo que eu faço. Descobri a minha missão, né, ser terapeuta. E quando a gente não consegue encontrar a nossa missão, nós não estamos conectados com a nossa mãe, nossa mãezinha querida. Não estamos honrando. Aí voltando para falar um pouquinho, né, essa questão do honrar. É você colocar a sua mãe e aceitar ela do jeitinho que ela é, com as neuroses, com as loucuras, com as raivas, com as dores, com os emaranhamentos do seu sistema, porque tudo que sua mãe sente, ela também está recebendo da mãe dela, e a mãe dela da mãe, e assim sucessivamente, né? E quando a gente faz uma constelação, e constela a mãe, e consegue identificar de onde vem aquela dor, né? Às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo de uma avó que está perto, né? Não vou nem falar bisavó porque isso aí está muito perto e aconteceu agora, há pouco tempo, a gente sabe, não precisa a gente ir para bisavó. Mulheres que apanhavam muito dos seus cônjuges, né? Mulheres que foram assassinadas pelos maridos, mulheres que não puderam exercer as suas profissões. Então, falando de missão de vida, né? Uma avó, uma bisavó, que foi mãe aos 12 anos de idade, que hoje é pedofilia. Ela foi mãe aos 12 anos. Uma criança que brincava de boneca. Eu, com 12 anos, nem menstruada ainda eu era. Eu menstruei com 15. Imagina quantas mulheres não casaram com 12 anos e não eram mocinhas ainda. Eram crianças, né? E tinha um filho atrás do outro e não podiam trabalhar, eram donas de casa, esse sofrimento todo que a gente sabe. Algumas foram assassinadas, outras foram índias que foram tiradas, amarradas, né? Eu conheço uma história de uma índia que ficou 3 dias amarrada numa árvore para ceder, para ser esposa de uma pessoa naquela época, né? E ela não quis ceder. No 3º dia ela cedeu para ser. Então essas dores todas estão no nosso sistema. E aí vai passando de geração para geração, como eu falei no começo, energeticamente e morfogeneticamente, no campo energético, né? Vai passando e às vezes você está aqui na sua vida e não consegue arranjar um bom emprego, porque a sua mãe também não teve um bom emprego, não pôde sair, teve que ser dona de casa, a sua avó também não. E lá atrás começou essa desconexão, né? E porque o Bert fala assim, se a sua mãe não se dá bem com você, a mãe dela não se dá bem com ela. E assim sucessivamente. São os padrões, tá? E aí você tá, muitas vezes na constelação, a gente vê que aquela pessoa está totalmente ligada a essa dor da mãe, da avó, né? E que eu falei no começo, estou repetindo algumas coisas, é o amor que adoece. Aí o filho ou a filha sente pena da mãe. Tem mães que falam muito o que vivenciou, as dores que passou, e aí a criança tem pena da mãe e conecta com a mãe pela dor, né? Então, a criança não consegue ir para a vida. Ela deixa de ser nutrida do amor, das coisas boas da mãe. Porque a criança, ela pega sempre
o sofrimento, quando um filho vê uma mãe chorando, assim, é como se fosse a morte. Eu me lembro muito bem, a primeira vez que minha mãe falou para mim, que quando ela ficasse mais velha, quando ela fosse morrer. Eu era muito pequena. E eu lembro que eu chorei muito. Mãe, você não vai morrer, mãe, não. Então, é uma dor, né? A gente fica ligado ali pela dor de perder, de não ter. A nossa mãe é o nosso primeiro amor, é o nosso primeiro contato. Ai, gente, não sei se vocês ouviram os fogos. São João, viva São João! Deixa eu ver uma pergunta aqui atrás um pouquinho, aproveitando os fogos. Estou entrando nesse mundo maravilhoso da constelação familiar agora. Estou gostando muito do que tenho ouvido e assistido. Quero ser consteladora. Parabéns, seja bem-vinda, Márcia. Apoio todo mundo. Ah, eu arrepio. Só de falar eu arrepio. Para mim é a minha paixão. Aí tem uma outra pergunta, tem um outro comentário que eu achei lindo aqui. Minha bisavó foi pega no laço, como diziam. Sinto muito por isso e tenho orgulho da minha ancestralidade. É isso mesmo, Ana Maria. É ter orgulho mesmo. Porque quando a gente consegue honrar essas dores que elas vivenciaram, aí vem a força, né? A nossa força interior. Aí o nosso feminino sagrado se conecta com todas as mulheres da nossa ancestralidade, né? Que teve uma pessoa que perguntou, mas como é que vem a força da mãe? A força vem da mãe também, mas dentro da constelação, a mãe leva para o sucesso, o pai leva para a vida, para a força, ele é quem dá a força. Mas é lógico que recebemos força dos dois, isso aí é certo, né? Recebemos dos dois mesmo. E aí quando a gente consegue honrar essa dor, aquele ser que sofreu, ele sente o amor que você sente por ele e ele começa a se sentir que faz parte desse campo. Ele começa a sentir que ele faz parte dessa família, né? E isso é o importante, né? Porque o que a constelação ela faz? Ela inclui os excluídos. Ela inclui tudo aquilo que foi tirado. Tudo aquilo que foi que não foi visto, né? Por isso que na meditação, daqui a pouquinho que eu vou fazer, na pequena constelação, eu vou falar sobre isso, né, um pouco mais para vocês entenderem, né? A gente olhar para nossa mãe. Ela pode ter morrido, ela pode estar viva, ela pode ter te abandonado, mas ela te deu a vida, né? Então, você acredita fazer meditações voltadas para os ancestrais? Acredito. Acredito sim. Inclusive, a meditação que a gente vai fazer, eu já estou começando a ir para o encerramento, porque já são 18h43, né? E é 1 hora de live e eu comecei às 18 em ponto. E a gente vai reverenciar os nossos ancestrais já já. Eu vou falar até às 18h50 e vou tirar 10 minutos para essa meditação, tá bom? E quero agradecer aí os elogios. É uma pena, né, que para mim é pouco tempo, 1 hora. A gente fala, nem vê passar, né, que é um assunto que eu amo tanto, né. Mas sejam bem-vindos aí, bem-vindos os que estão chegando agora, a Fernandinha chegando aí. Mas agora, 1 vez por semana eu vou fazer, tá, a live. E eu vou fazer uma live na sexta-feira, falando sobre as máscaras, sobre o Covid, sobre o corona. Porque estamos usando as máscaras para ter que olharmos olhos nos olhos, né? Então a gente está tendo que tampar aqui e olhar olho no olho. Eu vou falar sobre isso dentro da constelação. Dentro todo desse sistema mesmo da constelação familiar sistêmica, como ela vê todo o processo, né? E como a gente está se sentindo quando a gente está de máscara. Vai ser a próxima, na sexta-feira, às 19 horas. A minha
o meu endereço, vocês que estão aí tem, né? Constelação Familiar Florescer, que é Constelacão, não pode ter cedilha e nem o tio. E o meu telefone, porque eu vou fazer para essas pessoas que passaram por aí, né? Teve algumas já que já falaram que se despediram, tiveram que sair, não vão poder participar da meditação. Me mandem pelo WhatsApp ou até mesmo aí no Instagram o seu nome completo, que eu vou fazer um vídeo e vou sortear uma constelação familiar sistêmica individual. Aquelas pessoas, mas eu não estou precisando fazer e eu ganhei. Aí a pessoa coloca, eu faço novamente, até achar aquela pessoa que está sentindo, que está precisando muito, pelo WhatsApp ou lá no próprio Instagram, se quiser relatar a questão que você está sentindo, né? Se tiver pessoas que não estão precisando e não quiserem mandar para deixar, né, uma pessoa que esteja precisando bem mais, né, receber esse presente, aí pode até colocar o nome, mas aí fala, olha, eu prefiro que uma outra pessoa ganhe, não precisa me colocar. Mas é bom colocar o nome, porque depois eu vou passar o vídeo para vocês verem quem ganhou a constelação, tá bom? O meu telefone é o 985757632. 985757632. Meu nome é Carla Sobreira Monteiro. Eu estou utilizando o nome de Carla Brasil, eu fiz uma numerologia do meu nome. E dentro da constelação, esse nome foi o que eu recebi, então eu estou utilizando, né? Mas reverencio toda a minha ancestralidade, assino meu nome maravilhoso, Carla Sobreira Monteiro. Mas dentro das constelações, dentro da aromaterapia, do reiki, dentro de todas desses movimentos, como eu poderia falar, é um nome que vai trazer muita fama, né? Então foi dentro disso que eu fiz. Carla com K, colocaram aqui Carla Brasil com C, mas não tem problema. E agradeço aí todos os elogios, todos os comentários. Dúvidas, pode mandar no WhatsApp, esse telefone é o meu WhatsApp, o telefone tá certo, só o Carla, que é com K, mas também não tem problema. Qualquer dúvida pode mandar pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Eu só demoro um pouquinho para responder, às vezes, porque ou estou atendendo ou estou fazendo live, porque eu também faço live da aromaterapia. Estou trabalhando muito, porque algumas pessoas nesse momento da pandemia, infelizmente, perderam seus empregos. Eu, pelo fato da ansiedade, do pânico, do medo de morrer, graças a Deus eu estou trabalhando muito, né? Graças a Deus, né? E essa é a primeira live de muitas. Quero agradecer especialmente a Fernanda Franca, que eu falei assim, tá todo mundo fazendo live, ela faz. Ela tá aí, essa linda. Faz, por favor, você fala tão bem, né? Você é tão querida, eu gosto tanto do jeito que você conversa, né? Ela é muito minha amiga, você me ajuda tanto, então faz uma live, foi por isso que eu fiz. Com relação ao curso, eu tô organizando. Deixa eu voltar, passar a pandemia, estou atendendo online, e estou atendendo pelo Skype, e estou atendendo também aqui na minha casa, porque aqui onde eu estou é ar livre, né? Então eu não tenho contato. Então a pessoa pode vir, eu atendo de máscara, tem alquinho na minha mesa, não precisa ter medo, tá bom? E para aquelas pessoas, a minha constelação é R$530. Para aquelas pessoas que perderam o emprego, que estão passando por momentos muito difíceis e que estão no pânico, na ansiedade, na depressão, na tristeza, não estão se sentindo bem, pode falar comigo no WhatsApp que eu faço um preço solidário, mas usando a consciência, tá bom? E outra coisa aqui para começar a meditação rapidamente. Depressão, tristeza, tudo voltado à depressão, tristeza está intimamente ligado à mamãe, pulmão, mãe, tristeza.
bronquite, asma, coronavírus, a mãe, falta de conexão com a mãe. Então agora eu vou começar, tá? Vou me despedir. Muito obrigada a todos, amei fazer essa live, tô aqui feliz aqui. Pena que eu ainda não sei gravar, mas eu tô estudando, eu tava olhando lá, hoje não deu para gravar, porque eu quero passar, né? Colocar no Instagram, no meu Facebook, que também é Constelação Familiar Florescer. E futuramente vai mudar para Constelação Familiar Constelar. Por quê? Porque o meu salão está sendo construído aqui na minha casa. Então vai ser Constelar, no lar, tá bom, gente? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Eu respondo sim pelo Instagram, mas eu prefiro o WhatsApp. Quem puder, tá? Ou quem quiser marcar, quem quiser falar. E tantas pessoas queridas que eu conheço, pessoas que eu não conheço. Olha, eu estou muito feliz, viu? Então, sexta-feira, 19 horas, eu vou falar sobre as máscaras, né? Sobre constelação familiar e sobre o olhar da constelação dentro da constelação familiar, o utilizar máscaras, para a gente tirar as nossas máscaras internas e olhar bem profundamente dentro dos olhos das pessoas que amamos. Muito obrigada. Então agora eu quero pedir para que todos fechem os olhos. Se possível, coloque uma musiquinha, se tiver como. Quem tiver um olhinho essencial de lavanda, quem não tiver, eu sou aromaterapeuta, dou terra, amo, né? Bota na mão, cheira, acende um incenso. E nós vamos começar uma meditação para a gente fazer a reconexão com a nossa mãe. Então, feche os olhos, respirem. O tema é: a vida nos trata como tratamos a nossa mãe, a nossa mamãe. Respirem profundamente 3 vezes. Traga a imagem da sua mãe na sua frente. Se você visualizar ela sentada, fica sentada na frente dela. Se você visualizar ela em pé, fica em pé na frente dela. E vai sentindo o coração da sua mãe, da sua mamãe. Vai sentindo o coração dela pulsar. E olha nos olhos da sua mãe. E sente o que os olhos dela respondem para você. Se é um olhar amoroso, se é um olhar triste. Depois de tudo que eu falei, vê qual é a sua conexão com a sua mãe. Nós vamos fazer nessa meditação um trabalho de ligação do amor interrompido em algum momento que vocês vivenciaram. Alguma dor. O que a sua mamãe, nesse momento, olhando para você, está falando para você? Somente sinta. Vê se tem uma conexão no olhar de vocês duas. Vê se o seu olho penetra o olho da sua mãe e o olhar dela penetra o seu. Vê se você consegue fazer essa conexão. E se não conseguir, não tem problema. Tá tudo certo. E quando você estiver pronta, em pensamento, fale para a sua mamãezinha querida. Mamãe, eu te vejo. Mamãe, eu te sinto pela primeira vez.
Mamãe, eu te vejo pela primeira vez. Mamãe, eu te sinto pela primeira vez. Sente essas palavras. Se tiver algum movimento de abraçar sua mãe, abraça. Se tiver algum movimento de virar de costas, tá tudo certo. Só sente. Só sente a sua mãe pela primeira vez. Se você conseguir, coloca a mão no coração da sua mãe e sinta ela colocando a mão no seu coração. Para quem está chegando agora, estamos no finalzinho, estamos fazendo uma meditação. Quando você tiver com a mão no coração da sua mãe e a sua mãe com a mão no seu coração, se você sentir que você está na barriga dela, que você tem uma outra idade, se lágrimas correrem, não tem problema. Fale esta frase para a sua mamãezinha querida. Querida mamãe, eu me libero de minhas expectativas infantis. E eu preencho o meu coração com a gratidão por você ter me dado a minha vida. Porque se eu existo, é graças a ti, mamãe. Muito obrigada, mamãe querida. Eu te honro, eu te recebo, eu te vejo, eu te sinto. Eu agradeço. Mamãe, muito, muito, muito obrigada. É isso. Vão voltando. Quem quiser entregar uma rosa no pensamento para a mãe, uma rosa branca, de gratidão pela sua vida. E comentários, se cair, né, que está perto de cair, falta 1 minuto e 58. Apareceu aqui. Eu comecei às 18 em ponto. Pode mandar os comentários do que sentiu, do que vivenciou nessa meditação, nessa reconexão. Lembra dessas frases. Eu vou colocar para as pessoas, eu vou colocar essa frase lá no Instagram, tá bom? E mandem, por favor, no WhatsApp, para eu poder fazer o sorteio da constelação, aqueles que estiverem necessitando muito de uma constelação. Eu sou Carla Brasil, Carla Sobreira Monteiro. Meu celular é 985-757632. Obrigada aos meus familiares que me apoiaram na minha primeira live. Minha tia Adail linda, minhas irmãs lá na Bahia, minhas amigas, tantas pessoas queridas escrevendo aí. Eu que agradeço. Se eu esqueci aí o nome de alguém, Sirlene, Silvinha, Sara, Silvana, todos, né? Fernandinha, aí Fernandinha, saiu a primeira live! Viu? Então, sexta-feira, às 19 horas. 19 horas tá legal esse horário? Se vocês quiserem participar, ou mais cedo ou mais tarde, manda. Se não der tempo de escrever aqui, manda lá que a gente pode fazer um horário que fique bom para todo mundo, tá bom? Muito, muito obrigada. Obrigada, Bert Helling, e obrigada, Constelação Familiar. Sirlene, beijo, amiga. Ela é consteladora também, Tati também tá aí, consteladora também. Muito obrigada, queridas amigas, viu? Muito obrigada. Muito feliz mesmo. Beijos, beijos, beijos. E até sexta às 19. Tchau.